Oi gente, tudo bem? Estou aqui com essa galera. Estamos aqui no nosso segundo vídeo do Põe na Mesa Talks e queremos primeiramente agradecer vocês aí por todo o feedback que nós tivemos aí no lançamento, todo o apoio, todo o carinho demonstrado. Continua com a gente que vocês vão gostar muito. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto muito interessante que é sobre o louvor, sobre o que cantar na igreja. E a Viviane vai estar aí na direção, passando todos os detalhes para a gente poder abordar esse assunto que é muito legal. Oi gente, estamos muito felizes com a repercussão do nosso canal, com o apoio de vocês. E esse nosso tema aqui, o que cantar nas igrejas, né? O que a gente canta nas igrejas, o que a gente deve cantar, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a gente acha sobre isso. Esse tema ele surgiu, eu estava pesquisando, estava olhando e algumas coisas dentro da igreja acabam me incomodando, né? Sobre o tema, sobre as músicas, sobre as letras das músicas, algumas coisas me fizeram questionar. E a pós-modernidade entrando de novo aqui, me fez questionar sobre algumas coisas. E aí sobre louvores cristocêntricos, louvores antropocêntricos. E são temas assim, na verdade esse tema é um tema bem legal pra gente discutir e que poucas pessoas sabem, ou às vezes não se questionam, ou se questionam, mas ficam de boa. E eu só queria dar uma introdução aqui no que é a adoração, né? Numa definição aqui. Adoração é ter respeito, amor e dedicação total a Deus. Apenas Deus merece nossa adoração. Ele é maravilhoso e não há nada que se compare a Ele. Deus merece toda a honra e glória. E temos aqui também louvor. Louvor é falar bem de Deus, elogiar quem Ele é, agradecer, engrandecer a Ele por tudo que Ele faz. Louvor é uma forma de mostrar nossa adoração a Deus. Quando louvamos, contamos para Deus o quanto amamos e convidamos outras pessoas a fazer parte dessa adoração, desse louvor. Então, gente, nós temos aqui dentro desse tema, o que cantar dentro das igrejas, louvores que vocês já ouviram, né? Acredito que vocês já ouviram qual? Sabor de Mel, Sobrevivi, Ele é Exaltado, Vim para Adorar-te. E aí, o que vocês acham desses louvores? Vamos pôr na mesa, galera? Bora lá, gente. Pôr na mesa, né? Bora! O que vocês acham desses louvores? O que vocês acham desse tema? Vamos começar a discutir sobre isso. Bom, eu acho que o tema... Tudo bem, galera? Primeiramente, muito obrigado aí pela repercussão do primeiro vídeo. Bora lá. Eu acho que o tema ele é bem legal. Porque eu acho que o louvor, ele transforma as pessoas. O louvor, ele prepara o caminho. A gente que está na igreja, a gente começa a parte do louvor, começa a parte da adoração. Eu acho que a gente consegue transmitir coisas boas para as pessoas. Eu acho que as pessoas têm essa sensação de se sentir bem, de sentir um toque diferenciado em si. E eu acho que o louvor, no modo geral... as pessoas tendem muito a ter essa sensibilidade do gostar muito pautado em cima daquilo que vive. Eu acho que quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente escuta um louvor que, nossa, você vai ser abençoado, você vai sair dessa prova, eu acho que as pessoas se enquadram naquela situação e tomam para si essa questão de tipo, meu, caramba, Deus vai fazer. E fora que traz um preparo assim maravilhoso para o que a palavra vai trazer depois. Eu acho que o louvor, ele é tipo o tapete vermelho para você chegar lá na frente e receber o melhor, que é a palavra. O que você acha? É verdade, gente. Eu acho que o louvor, ele é, como o Marcílio já falou, ele é introdutório, né? Ele prepara o caminho. E aí a gente começa a pensar sobre como é a nossa vivência com o louvor, né? O que a gente entende, como é que a gente tem essa relação com o nosso gosto pro louvor, como é que a gente foi estimulado na igreja, porque nós então que somos a igreja desde criança, a gente aprendeu lá com a irmã Suzana cantar Deus é bom pra mim, cantando e sorrindo, Deus é bom pra mim. Então a gente já foi estimulado a um perfil de louvor, né? Tem ali uma linha de louvores que
muitas das vezes sai dessa linha do perfil do louvor cristocêntrico, que é um louvor, para quem não sabe, é um louvor que ele direciona toda a letra e conteúdo ali da canção para honra e glória de Deus, enaltecendo todos os atributos do nosso Deus. Já o que a gente costuma, falo pela minha experiência, né? O que a gente costuma mais ouvir dentro das igrejas, principalmente da que a gente frequenta, é esse louvor onde a gente tem mais essas letras de autoajuda, de que Deus vai mudar, de que Deus faz e que se Ele não fizer, tem alguma coisa errada com a gente. Aí você é estimulada a entrar nessa vibe, né? Então você começa, não, esse louvor é o bacana, então vamos louvar Ele e o Senhor vai mudar. Não mudou, peraí, tem alguma coisa errada comigo. E a gente não para refletir, primeiro, nas letras do que a gente canta. Sim. E segundo, na questão da coerência bíblica, né? O que a Bíblia traz de base, de como a gente deve louvar. E até mesmo assim, não é que a gente não pode louvar, né? É que a gente só não tem que colocar o nosso foco nessa questão de que o centro de tudo que Deus tem que fazer é nas coisas terrenas e materiais. Hoje é mais difícil você ouvir louvores que fala do que é celestial, Sim. que fala da volta de Cristo, que tão somente fica ali enaltecendo o nosso Deus. São louvores que acontecem, mas de uma forma bem reduzida, né? Sim. Sim, então, eu acho que eu vi uma frase, né, que ficou marcado comigo numa igreja que eu fui, e era um congresso de uma banda, inclusive. E aí o pregador começou falando assim, que a música ela é a obra mais perseguida da igreja. E é muito profundo, porque quando você para analisar, né, nós temos, né, essas duas vertentes. Nós temos a palavra que revela Deus a nós, seus pensamentos, a sua obra e nos permite conhecer Ele. Mas nós temos o louvor que entra onde muitas vezes a palavra tem dificuldade de entrar. Sim, porque você pega uma pessoa que é mais acessível a ouvir um louvor, uma música, do que uma pregação. Então o louvor vem, como o Marcelo falou, o tapete vermelho que nos leva, né? Ele abre um caminho. E eu acho que é muito importante a gente discutir esses temas, porque nós temos, como a palavra nos ensina, nós temos que o quê? Buscar o fundamento, buscar o conhecimento referente a esse assunto, para que a gente não venha, né, criar ou ter uma cultura como essa que nós estamos vivendo. Você pega os hinos poucos mais antigos aí que o pessoal fala, há diferenças, né, entre o que se cantava antes com o que vem hoje, né? Então acho que é bom a gente olhar para esses fundamentos, pôr na mesa e trocar ideias sobre essas coisas, que é muito legal. E, gente, a Bíblia, ela nos dá várias referências de como a gente pode louvar a Deus, como que a gente tem que fazer. Tem várias referências aqui, eu vou citar uma delas para vocês. Nós temos o Salmo 100, temos João 4:23, nós temos Colossenses, temos Salmo 95. Salmos, ele já é todo, né, recheado disso. Mas no Salmo 100, tá lá: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então diz aqui, tem vários, né, vai do 1 ao 6 e tem um monte de versículos diversos que vocês podem se aprofundar aí. Mas diz aqui que devemos louvá-lo pela grandeza dele, pelo poder dele, pelo que ele é. E eu acho isso muito importante quando a gente vai lá na igreja, cantando, sentando no seu lugar ali, louvando a Deus, ou pegando o microfone, engrandecendo a Deus. Não é que eu não ache certo cantar um sobrevivi, né? Sabor de mel. Não é que eu acho errado. Eu só não concordo, isso é uma minha opinião muito pessoal, tá? Eu não acho legal cantar dentro da igreja, porque nós estamos indo lá para oferecer uma adoração, para adorar, para entregar algo. E eu acho importante que a gente entregue uma adoração, uma exaltação a Deus, né? E aí, o que vocês acham? É verdade. Eu acho assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente
consegue perceber, por exemplo, no livro dos Salmos, né? Ou no Inário, né? Que os Salmos é o Inário de Israel, como o pessoal fala. Sim. Então você vai ver ali, se a gente considerar que os Salmos são canções, você vai ver o homem falando do homem. E nem sempre só focando em exaltar a Deus. E aí eu concordo com o que a Viviane falou. Eu acho que na igreja a gente deve ter cada vez mais essa consciência que ali é um lugar de exaltação. Eu posso me expressar através da música, falar do que eu estou sentindo. Acho que é até por isso que é um dos motivos dela existir, né? Que Deus permitiu. Sim. Mas a gente não pode desviar o foco para o homem, né? Eu acho principalmente no ambiente de culto a Deus. Acho que ali deve ser o momento de nós nos encontrarmos com Deus. Porque uma vez que eu estou buscando a Deus e eu creio que Ele me preenche, por que eu vou fazer uma ação que vai ser direcionada para o homem? É bem polêmico, né? É verdade. E aí a gente para pra pensar, vocês falando, eu tava lembrando de um louvor que a gente cantava há um tempo atrás que falava, eu abro espaço pra Deus. E era um louvor, olha, deu o que falar esse louvor, vários atritos no meio da equipe, deu uma tumultuada. Porque era um louvor bem tranquilo, assim, ele era calmo, o conteúdo da letra é maravilhosa. Fantástico. A gente, enquanto equipe, louvávamos assim, nossa, que top! É um abre espaço pra Deus, eu tô abrindo. E aí, a igreja ficava assim, ó, estátua... O pessoal não vinha junto, assim. E a gente se perguntava, né? Senhor da glória. Por vezes a gente perguntava, o que tá acontecendo? O problema é a gente. A letra não tem coerência bíblica, o que tá acontecendo? E na realidade a gente acabou, devido a essa insistência, sem resultado positivo, a gente tirou ele. Para de louvar, né? Mas a gente começou a refletir isso, que às vezes tem louvores que você louva na sua casa, que você é ministrado na sua casa, que você faz aí seu devocional. E tá tudo bem. E aí, quando esse ponto que o Ramon falou pra mim é primordial. Quando nós nos reunimos na igreja para louvar e engrandecer ao Senhor, nós estamos indo ofertar, né? A gente está indo entregar a nossa adoração. Então, importa que essa adoração seja entregue para quem é de direito e não que volte-se para mim, para as minhas vontades, para os meus desejos, aflições, para soluções dos meus problemas. Claro que aqui é a nossa opinião, é individual, pessoal, como a Vi já disse, mas é para fazer a gente pensar sobre pra gente, que uma vez eu cantei um hino que a letra dizia assim, um pedacinho, mas se for preciso me quebrar, me quebre, me faça de novo. A gente tem noção do que é ser quebrado? Por Deus. E outra, assim, a gente traz nisso... Fui arrebentado. A gente traz nisso compromissos que na nossa cabeça Deus tem que ter conosco, que não tem base bíblica. A gente responsabiliza, né, Deus? Então, uma coisa é que, por exemplo, tem momentos na Bíblia, em situações que o povo passou, que Deus fala assim, louva, somente louva. E ele agiu através do louvor. Sim. Mas qual foi o louvor que foi entoado? Exato. Qual que era a base, entendeu? Então, às vezes, a gente pega essas letras que tem muito mais um sentido de autoajuda do que uma exaltação a Deus. Aí a gente quer que Deus age em nosso favor. Mas eu tô louvando, tal, mas o que você está louvando? Então, a gente tem que... Nós precisamos nos educar nesse sentido. Né? Mas eu acho que com o passar do tempo, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que com o passar do tempo, a igreja foi se modificando para isso. Sim. Então hoje, por exemplo, eu percebo assim, tô na minha casa, tô me preparando para ir pro culto e todo mundo que você escuta dizer assim, ó, vou adorar a Deus. Mas quando chega lá, Senhor, me ajuda. Senhor, resolve meu problema. E a gente às vezes perde metade do culto pedindo, e em vez de fato a gente entregar para de fato ele realizar. Então, às vezes, a gente já vai pro culto sem a preparação adequada. E eu acho que com o pós-modernismo, eu acho que ficou mais fácil, a minha opinião, tá? De atrair as pessoas dizendo assim, ó, você vai vencer, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer você mudar essa situação. Então, quando eu começo a declarar isso pra sua vida e eu já tô vivendo uma situação complicada, pô, eu vou lá porque eu preciso. Deus vai falar comigo. E às vezes não é o Deus falando comigo, é a gente mesmo declarando que Ele vai fazer. Mas de fato não focando nele, exaltando ele, pra de fato a gente esperar que aconteça. Parece uma troca, um pagamento, né? Tipo, canta que eu cuido
que eu pago, que eu faço, que eu dou. Resolvo suas questões. Não precisa fazer nada, só cantar. Boa, É tipo isso, gente. É tipo isso. E assim, a gente, todos A vida nós. tá fácil pra gente, é só cantar e tá tudo resolvido. Todos nós, de uma certa forma, já entramos, porque querendo ou não, é uma forma envolvente. Sim. Né? Eu tive uma oportunidade de ver um documentário de um dos caras que ele foi pioneiro nas assembleias, né, de Deus, lá daquela época, Daniel Berg, esse pessoal. Aí o nome dele é Jotinha, não sei se tem vídeo no YouTube, eu acho que eu tenho até o DVD dele lá. Que aí ele vai contar como que eram feitos, por exemplo, os hinos da harpa naquele tempo. Ai, gente, que Você top, já ouviu, né? Que ele fala, né, que os irmãos estavam lá, ia buscando, e alguém chegava no irmão e falava, eu queria que os irmãos fizessem uma letra de um hino, de um hino sobre a chuva. Gente, há um levante toda vez que a gente tá gravando. No Olha o carro do carro ovo. Gente, Ele quer participar com a gente. Olha, a gente precisa fazer no outro horário. A gente vai negociar com ele. Mas beleza. Então, só retomando aí, então naquele tempo o pessoal falava assim, eu quero fazer um hino sobre a chuva. Aí o irmão conta, né, que ele foi pro monte orar, foi buscar lá na sua individualidade e começou a chover. Aí saiu aquele hino da harpa que fala sobre a chuva de graça. Né, sobre o vaso também. Sim. Então é importante a gente Mas olha o teor, né? Olha o teor, né, a forma como as coisas surgiram, né? Então é muito legal a gente observar essas atitudes e ver como houve essa mudança. Né, e como a gente não valoriza, né? Você pra falar dos hinos da harpa, as letras são maravilhosas e remete a isso, né? A Jesus, tudo é direcionado a ele, né? Ainda que descreva em algumas situações dificuldades, mas é sempre... vou falar da chuva, mas é uma chuva remetendo ao que é celestial, espiritual, né? Então, é um hino hoje que não é valorizado. Alguns cristãos, eles gostam de chegar após o louvor da harpa. Então, porque não tem importância, né? A gente não foi ensinado a valorizar. Sim. Aí começa a equipe de louvor a ter um pouquinho mais de autoajuda, aí eu tô chegando. Aí o pessoal já chega mais presente no culto, né? E aí você percebe o quanto que falta a gente... entender primeiro o sentido do louvor que a gente está entregando para o nosso Deus e segundo a responsabilidade e reverência, né? Você pega a harpa que teve uma estrutura tão bonita e tão embasada para muitos não valorizam. Ela é rica. Só não valoriza. E só pra gente definir aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, o que é o louvor cristocêntrico. São canções, letras que têm como tema central Cristo, sua mensagem, seus atributos, seus atos, suas promessas para as nossas vidas e tudo mais, tá? Sua grandeza. Esses são os louvores cristocêntricos. E também temos aqui o que é um louvor antropocêntrico. São canções que colocam o homem, suas ações, anseios, desejos, ambições como o centro do louvor, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos e a igreja como atores que trabalham em prol de seus objetivos. É o mais usado no momento, né? Esse aí. E, gente, entendam que a gente não é contra esses louvores, tá? A gente acha eles magníficos. Tanto que, assim, a gente que tá muito mais ativo na parte do louvor, eu mesmo digo por mim, eu amo melodia, eu amo a estrutura dos arranjos que esses louvores... A única coisa que a gente tem uma visão um pouco diferenciada é da forma de aplicação. Isso não quer dizer que, por exemplo, dentro da minha casa, eu queira escutar um outro louvor. Só que a gente percebe que, dentro da realidade que a gente vive, as pessoas recebem mais quando a gente está falando do eu. Não quando a gente está entregando louvor. Mas, obviamente, eu amo esses louvores, amo escutar eles dentro da minha casa. Mas você percebe exatamente. Às vezes eu tô na igreja, eu percebo, por exemplo, o grupo das irmãs vai cantar. Quando começa, todo mundo tá aqui preparado para receber. Quando começa, Cristo é rocha viva, e todo mundo já... Opa! Essa pegada. Mas aí já começa uma introdução melódica, já preparei. Começa, quando eu chorar... Pronto. Aí eu já estou... Foram noites intermináveis. Então, assim, você percebe claramente que as pessoas, elas ficam mais receptivas quando você vai falar de alguma situação.
Porque se a gente for parar pra pensar, gente, quem não tem dificuldades hoje? Sim. Quem não passa por problemas? Quem não tem aflições? Todos. Sim. A diferença é como nós vamos entregar esse louvor dentro da casa de Deus. Eu acho que é isso que a gente precisaria tentar mudar um pouco, né? E a gente, como parte do louvor da igreja, a gente que está mais ativo, né, nessa questão, a gente tenta exatamente introduzir isso, mas às vezes as pessoas ficam com aquele tipo assim, legal esse louvor, mas... Pode trocar? E a Pode gente trocar. não tem aquele conceito, né, ou aquela direção assim de perceber o que vai nos transformar, Sim, ou o que sim, vai nos sim. emocionar, né? Exatamente. Porque é mais fácil nós nos emocionarmos do que a gente, porque assim, quando a gente está louvando algo, Sim. está engrandecendo a Deus, ou estamos ali expostos à palavra de Deus, há de haver uma transformação. Sim. E esse é o ponto-chave. Né? A gente tem que estar exposto a tudo aquilo que nos leva a uma transformação, Sim. a mudar, a melhorar o meu caráter, essas coisas. E o louvor é uma parte fundamental nisso. Então eu já passei por isso, acredito que vocês também já passaram de ouvir louvores antropocêntricos e falar muito com a gente, fala muito comigo. Sim. Eu dentro da minha casa, às vezes nos meus momentos ali de adoração, já ouvi muito, Deus já falou comigo, já me acabei de chorar através desses louvores. Eu só acho que a gente precisa separar, né? Eu acho que quando a gente estiver entregando algo para Deus dentro das igrejas, a gente precisa realmente focar, centralizar toda a nossa adoração somente a Ele e a mais ninguém. O nosso eu, no caso, tem que ficar de lado nessa parte. É verdade, gente. Eu tenho uma experiência para compartilhar que para algumas pessoas que não sabem, minha mãe faleceu tem 1 ano. E aí, na semana que ela estava internada, aconteceu algum episódio comigo referente ao louvor. Eu fui numa consagração e aí pensa como eu tava arrebentada, tipo, precisando, clamando, pedindo pelas mãos de Deus em favor dela. Daí eu tava lá na consagração e a irmã foi e começou a cantar lá, Deus não rejeita a oração. Aí a irmã veio e me convidou. E aí eu fui lá, né, toda quebrantada, onde tô orando, o Senhor está agindo. Aí, mas eu fui assim, arrebentada, daí ela pediu pra me ajoelhar e eu me ajoelhei e cantei esse louvor todinho aos prantos, porque na minha consciência limitada, eu tava achando que eu tava cantando, né, Deus não rejeita a oração, tô aqui orando e tá agindo, né, então daqui a pouco ela vai ficar boa. E aí, eu falei, caraca, depois de 3 dias minha mãe faleceu. E aí, na hora, eu pensei, que eu falei, poxa, e aí? Eu fui lá, uma vergonha, expus, tal, a minha dificuldade, tava ali com a minha fé. Então, a gente precisa separar o fato de nós termos a nossa fé em Deus, de até mesmo nos colocarmos nesses momentos com esses louvores que arremete a essa ajuda de Deus que Ele pode nos dar, né, que a gente não tá negando isso, sim, mas a gente precisa se atentar, porque possa ser que a vontade do Senhor seja outra. Sim. E aí a gente canta aquele louvor como verdade que o Senhor vai fazer por nós. E aí não acontece. Então, pra gente que por misericórdia o Senhor vem, nos ajuda, nos instrui, né? Não é por aí, filha, vamos pensar um pouco diferente. Mas eu já ouvi testemunhos também de pessoas que, eu fui lá, louvei e eu acreditava, Deus falou comigo naquele louvor. Como assim não aconteceu? Então a gente, foi como o Ramon falou, a gente coloca a escrita, a letra do louvor a serviço do que Deus vai fazer por mim. E isso é muito sério, né? A Bíblia diz que seja feita a vontade de Deus, não a vontade que eu, enquanto ser humano, imponho ao Senhor fazer, né? Sim. Pode falar. A gente não pode, é importante a gente separar as coisas, né? Sim. Como o Marcílio também citou numa das falas dele aí, nós não estamos condenando qualquer coisa assim. Até porque tanto o louvor que exalta ao Senhor, o louvor cristocêntrico, o outro que fala mais das ações do homem, todos eles vêm de um dom que o próprio Deus deu. Então, todos eles são necessários para a edificação da igreja. Mas uma coisa é eu ter consciência, eu estou ouvindo esse louvor aqui que fala mais para mim do que para exaltar a Deus, eu tenho essa consciência, estou me expressando, estou me sentindo bem, amém. Deus pode não ter compromisso com certas coisas do que eu estou dizendo. E é responsabilidade minha. É responsabilidade minha, exatamente, essa é a palavra. É verdade, e sobre o que a Sara estava comentando, é importante também, eu aprendi que assim, a gente pode apresentar as nossas vontades para Deus, os nossos desejos para Deus, mas
Ele é soberano, né? E soberano. E que a vontade dele seja feita. Então, Senhor, a minha vontade é essa. Eu quero isso, eu preciso disso. Mas, sobretudo, a sua vontade seja feita. É importante que a gente saiba isso, né? Sim. E aí, gente, acho que a gente conseguiu passar, né? É verdade. Bastante informação, conseguiu dar a nossa opinião. E é isso aí. Vocês, pode falar. Gente, Vocês, pode o falar. foco do Põe na Mesa é isso, colocar um assunto, debater, falar aquilo que não é muito falado no nosso meio, aí, pelo menos é um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, mas se você participa de um lugar que aborda esses assuntos, que tem alguma opinião, quiser deixar aí também, pode passar que a gente, né, tá super aberto aí para ouvir, mas a ideia é colocar na mesa aqui, trocar ideias, falar um pouquinho de uma forma até um pouco mais resumida, mas de uma forma que fique abordado e o conceito fique claro para todos nós. É verdade. Então, cada um dentro da sua vivência, né? Pode ter pessoas vendo a gente que tem uma experiência diferente, que na igreja dela acontece diferente. E aí é super bacana essa troca, compartilhar com a gente, sugerir assuntos, trocar essas experiências de como é pra vocês. A gente tem essa ideia, né, de ter esse bate-papo aqui para passar um pouco de como a gente enxerga e pensa de acordo com o que a gente já viveu, né, dentro da igreja, nas nossas experiências pessoais. E é isso, pessoal. A gente tá aqui pra colocar de uma forma sutil, que foi um pouco do que a gente conversou antes, né? Vamos falar sobre coisas que a gente pensa, mas de repente aqui no nosso canal virou um lugar de fala pra gente. Então é um lugar onde a gente pode se expressar, expor, sem o intuito de ofender ou agredir ninguém, procurando sempre um amparo bíblico, né? Pra gente colocar as nossas opiniões e sem pretensão nenhuma de mudar o universo. Sim, acima de tudo. Gente, assistam o vídeo, curtam bastante, dê muitos likes. Curte, compartilha. Compartilha. E acima de tudo, que esse vídeo venha edificar aquilo que você pensa, independente de você concordar com a gente ou não. Mas dê a sua opinião, porque eu acho que a gente pode construir coisas novas. De repente você teve uma experiência diferenciada dentro da igreja ou em outro lugar com algum louvor, e que realmente você não concorde com nada daquilo que a gente falou. Amém, a gente também vai respeitar, mas a gente quer ouvir vocês. Então joga na mesa com a gente. Queremos o feedback de vocês também, hein? Retorno, por Fala com a gentileza. gente. Segue a gente no Instagram, vem com a gente. Vem com a gente, põe na mesa. Vamos!